Quem foi Tiradentes? No dia 21 de abril, comemoramos o Dia de Tiradentes. Mas você sabe quem foi esse herói brasileiro? Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido pelo apelido de Tiradentes, consagrou-se por sua participação ativa na Inconfidência Mineira. Onde viveu? De uma família de origem humilde, Joaquim José nasceu na capitania de Minas Gerais, em 12 de novembro de 1746. Com a morte prematura dos pais, Joaquim José precisou exercer inúmeros trabalhos ao longo da sua vida, como o de dentista amador, função que lhe deu o apelido de Tiradentes. Ele também havia trabalhado na mineração e no exército. Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade, contra a opressão do governo português, no período colonial. Ocorreu em Minas Gerais no ano de 1789, em pleno ciclo do ouro. Brasil colonial. No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos e com a cobrança de altas taxas de impostos. Além disso, a metrópole havia decretado uma série de leis que prejudicavam o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil. Motivos: exploração colonial imposta por Portugal ao Brasil, medidas autoritárias tomadas pela corte portuguesa com relação ao desenvolvimento econômico, político e social do Brasil, cobrança do quinto pelos portugueses. Essa taxa incidia sobre todo o ouro encontrado no Brasil e estabelecia que 20% deveria ir para os cofres da corte portuguesa. Quem não pagasse sofreria sérias punições, entre elas o degredo para a África. Criação da derrama. Cada região devia pagar 100 arrobas de ouro por ano para a corte portuguesa. Quando uma região não conseguia arrecadar essa quantidade, soldados entravam nas casas das pessoas e retiravam à força objetos de valor até completar o imposto devido. Influência do liberalismo. Intelectuais brasileiros entraram em contato com o pensamento liberal europeu que defendia liberdade e democracia e pretendiam implantar esses ideais no Brasil. Os Inconfidentes e seus objetivos: acabar com a monarquia e implantar uma república em Minas Gerais, terminar com o monopólio comercial de Portugal, liberdade no extrativismo de diamantes, estabelecer a cidade de São João del Rei, Minas Gerais, como capital do novo país, adotar como símbolo nacional uma bandeira de fundo branco com um triângulo verde no meio, com a inscrição Libertas quae serat também. Em latim, essa expressão significa liberdade ainda que tardia. Prisão de Tiradentes. Todos os envolvidos foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que optou por denunciar o movimento para se livrar das dívidas pessoais que havia adquirido com a coroa portuguesa. Assim, em 1789, o Visconde de Barbacena suspendeu a derrama e prendeu os envolvidos na conspiração, entre eles, Tiradentes. Morte de Tiradentes. Ele foi enforcado na manhã de 21 de abril de 1792 na cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, teve o corpo esquartejado e espalhado pela estrada de acesso a Ouro Preto. Sua cabeça foi exibida em uma estaca colocada na praça central da cidade. A condenação de Tiradentes foi utilizada como demonstração de força da coroa, para evitar que futuras rebeliões acontecessem. Reconhecimento. A imagem de Tiradentes como herói foi construída com a proclamação da República. Os republicanos desejavam exaltar as figuras de brasileiros em contraposição aos tempos de monarquia. E por causa disso, Tiradentes foi escolhido pelo caráter de sua condenação. Republicano convicto, Tiradentes foi exaltado como um mártir do movimento republicano e, portanto, um herói nacional. Dessa forma, a data de sua morte, 21 de abril, se tornou feriado nacional.